Olá, sou a Marisa de novo e vamos continuar nossa leitura. É, Vamos falar sobre 2 Crônicas 35 e 36. A celebração da Páscoa, a morte de Josias no Vale de Megido, o reinado e deposição de Joacás, o reinado de Jeoaquim, o reinado de Joaquim, o reinado de Zedequias, o cativeiro de Judá e o decreto de Ciro. Segundo Crônicas 35. Então Josias celebrou a Páscoa ao Senhor em Jerusalém e mataram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do primeiro mês. Estabeleceu o sacerdote nos seus cargos e os animou ao ministério da casa do Senhor. E disse aos levitas que ensinavam a todo Israel e estavam consagrados ao Senhor: ponde a arca sagrada na casa que edificou Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Não tereis mais essa carga aos ombros. Agora servi ao Senhor vosso Deus e ao povo de Israel. E preparai-vos segundo as vossas casas paternas e segundo as vossas turmas, conforme a prescrição de Davi, rei de Israel, e a Salomão, seu filho. E estais no santuário, segundo as divisões das casas paternas de vossos irmãos, os filhos do povo, e haja para cada divisão uma parte de uma família de levita. E imolai a Páscoa e santificai-vos, e preparai-a para vossos irmãos, fazendo conforme a palavra do Senhor dada pela mão de Moisés. E ofereceu Josias aos filhos do povo cordeiros e cabritos do rebanho, todos para sacrifício da Páscoa, em número de 30.000 por todos os que ali se achavam, e de bois 3.000. Isto era da fazenda do rei. Também apresentaram os seus príncipes ofertas voluntárias ao povo, aos sacerdotes e aos levitas. E Uquias e Zacarias e Jeiel, líderes da casa de Deus, deram ao sacerdote para sacrifício da Páscoa 2.600 reses de gado miúdo e 300 boi. E Conanias e Semaias e Natanael, seus irmãos, como também Asabias e Jeiel e Josabade, chefe dos levitas, apresentaram aos levitas para os sacrifícios de Páscoa 5.000 reses de gado miúdo e 500 boi. Assim se preparou o serviço e puseram-se os sacerdotes nos seus postos e os levitas nas suas turmas, conforme a ordem do rei. Então imolaram a Páscoa e os sacerdotes espargiram o sangue recebido das mãos dos levitas que esfolavam as reses, e puseram de partes os holocaustos para os darem aos filhos do povo, segundo a divisão das casas paternas, para oferecerem ao Senhor, como estava escrito no livro de Moisés, e assim fizeram com os bois. Assaram e assaram a Páscoa no fogo, segundo o rito, e as ofertas sagradas cozeram em panela e em caldeirão e em sertãs, e prontamente as repartiram entre todo o povo. Depois prepararam para si e para o sacerdote, porque os sacerdotes filhos de Arã ocuparam até a noite com o sacrifício do holocausto e da gordura. Por isso os levitas prepararam para si e para os sacerdotes filhos de Arão. E os cantores, filhos de Asaf, estavam no seu posto segundo o mandado de Davi, e de Asaf, e de Emã, e de Gedutum, vidente do rei, como também os porteiros a cada porta. Não necessitaram de se desviarem
dos seus ministérios. Portanto, seus irmãos, os levitas, prepararam o necessário para eles. Assim se estabeleceu todo o serviço do Senhor naquele dia, para celebrar a Páscoa e oferecer o holocausto sobre o altar do Senhor, segundo a ordem do rei Josias. E os filhos de Israel que ali se achavam celebraram a Páscoa naquele tempo e a festa dos pães ázimos durante 7 dias. Nunca pois se celebrou tal Páscoa em Israel desde os dias do profeta Samuel. Nem nenhum rei de Israel celebrou tal Páscoa como a que celebrou Josias, com os sacerdotes e levitas e todo Judá e Israel, que ali se acharam os habitantes de Jerusalém. No 10º ano, no 18º ano do reinado de Josias, se celebrou essa Páscoa. Depois de tudo isso, havendo Josias já preparado o templo, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear contra Carquemes, junto ao Eufrates, e Josias lhe saiu ao encontro. Então lhe mandou mensageiros, dizendo: eu contigo, rei de Judá. Que tenho eu contigo, rei de Judá? Não é contra ti que eu venho hoje, mas contra a casa que me faz guerra. E disse Deus que me apressasse, guarda-te, te opores a Deus, que é comigo, para que ele não te destrua. Porém, Josias não virou dele o seu rosto, antes se disfarçou para pelejar contra ele. E não deu ouvido às palavras de Neco, e saíram da boca de Deus, antes veio pelejar no vale de Megido. E os flecheiros atiraram contra o rei Josias. Então o rei disse ao seu servo: Tirai-me daqui, porque estou gravemente ferido. E os seus servos o tiraram do carro e o levaram no segundo carro que tinha e o trouxeram a Jerusalém. E morreu e o sepultaram no sepulcro dos seus pais. E todo Judá e Jerusalém prantearam a Josias. E Jeremias fez uma lamentação sobre Josias, e todos os cantores e cantoras, nas suas lamentações, têm falado de Josias até o dia de hoje, porque as estabeleceram por estatuto em Israel, e eis que está escrito no livro das Lamentações. Quanto aos mais atos de Josias e suas obras, conforme que está escrito na lei do Senhor, e aos seus atos, tanto do primeiro como ao último, eis que são escritos no livro dos reis de Israel e de Judá. Segundo Crônicas 36. Então o povo da terra tomou a Jeoacás, filho de Josias, e o fez rei em lugar de seu pai em Jerusalém. Tinha Jeoacás a idade de 23 anos, quando começou a reinar, e 3 meses reinou em Jerusalém, porque o rei do Egito o depôs em Jerusalém, e condenou a terra à contribuição de 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. E o rei do Egito, e o rei do Egito pôs a Eliaquim, irmão de Jeoacás, reinar sobre Judá e Jerusalém, e mudou-lhe o nome em Jeoiaquim, mas seu irmão Jeoacás tomou Neco e levou-o para o Egito. Tinha Jeoiaquim 25 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 11 anos em Jerusalém e fez o que era mal aos olhos de Deus. Subiu, pois, contra ele Nabucodonosor, rei da Babilônia, e o amarrou com cadeias para levar à Babilônia. Também alguns dos vasos da casa do Senhor levou Nabucodonosor à Babilônia e pôs-o no seu templo em Babilônia. Quanto aos mais atos de Jeoaquim e as abominações que fez,
e o mais que se achou nele, eis que está escrito no livro dos reis de Israel e de Judá, e Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. Tinha Joaquim a idade de 8 anos quando começou a reinar. Reinou 3 meses e 10 dias em Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. E no decurso de um ano enviou o rei Nabucodonosor e mandou trazê-lo à Babilônia com os mais preciosos vasos da casa do Senhor. E pôs Zedequias, seu irmão, rei sobre Judá e Jerusalém. Tinha Zedequias a idade de 21 anos, quando começou a reinar, e 11 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, nem se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Além disso, também se rebelou contra o rei Nabucodonosor, que tinha ajuramentado por Deus, mas endureceu sua cerviz, tanto se obstinou no seu coração que não se converteu ao Senhor Deus de Israel. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam demais em mais a transgressão, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa do Senhor que ele tinha santificado em Jerusalém. E o Senhor, Deus de seus pais, falou-lhe constantemente por intermédio dos mensageiros, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Ele, porém, zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e mofaram dos seus profetas, até que o furor do Senhor tanto subiu contra o povo, que mais nenhum remédio houve, porque fez subir contra eles o rei dos caldeus, o qual matou aos seus jovens a espada na casa do seu santuário. E não teve piedade nem do jovem, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos decrépitos, e todos entregou na sua mão. E todos os vasos da casa do Senhor, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou para a Babilônia, e queimaram a casa de Deus, e derrubaram os muros de Jerusalém e todos os seus palácios, e queimaram a fogo, destruindo também todos os seus preciosos vasos. E os que escaparam da espada levou para a Babilônia e fizeram-se servos dele e de seus filhos até o tempo do reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse de seus sábados. Todos os dias da assolação repousou até os 70 anos se cumprirem. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor na boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também está por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém.